nós, os frades, somos todos irmãos. Por isso que a gente também quer transmitir isso quando nós estamos servindo as paróquias. Nós não somos colocados aqui para sermos os maiorais, mas nós estamos aqui para estabelecermos relacionamento de fraternidade. Claro, o serviço do presbítero é o serviço do presbítero, já está dado. Ninguém vai ocupar o serviço do presbítero, ninguém. O serviço do leigo já está dado, ninguém vai surrupiar o serviço do leigo, mas nós fazemos isso a partir do senso de família. Paz e bem, família. Muitos falaram, né? Família, paz e bem. Colocar o serviço a serviço da fraternidade. Então, essa é a primeira ideia que eu quisera partilhar com vocês. Uma igreja toda ministerial, e esta é uma fascinação que nós franciscanos temos, de onde nós estivermos, experimentarmos uma igreja toda ministerial. E então, já observando aqui a nossa assembleia, todos exercitando-se na vocação que é comum de todo cristão, na vocação comum de todo cristão. Alguns cristãos são eleitos para serem diáconos, outros para serem presbíteros, outros para serem ministros, bispos, mas todos fazemos parte da família de Deus. E nós definimos, de 6 em 6 anos, nós os freis nos reunimos num grande conselho, numa grande sentada. Nossa família escolhe um lugar, normalmente lá no Brasil, para uma grande sentada com representantes de todas as fraternidades, para definir o que nós pactuamos chamando plano de evangelização. Plano de evangelização. De 3 em 3 anos, ou melhor, depois que a gente pactuou, é para 6 anos. Mas no 3º ano, então, é ocasião de rever. E então é isso que eu vim fazer aqui também, chegar, conversar com os irmãos, para a gente rever a nossa forma de, se aquilo que a gente pactuou tem sido alcançado. E é isso que eu vou perguntar para vocês daqui a uns instantes. Se aquilo que nós pactuamos entre nós, os freis, está sendo vivido aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, nas comunidades e nos serviços. Então eu vou dar 5 dicas. A primeira foi geral, que nós queremos formar uma igreja toda ministerial, servidora, uma igreja servidora. Essa é a primeira dica. Ela fica para de pendurar todas as outras. São 5. Prometo que antes da meia-noite eu termino, para a gente não precisar de fazer uma vigília aqui. Serei bem breve. Mas são 5 dicas. O plano de evangelização supõe que a gente tenha paróquias. Sim, nós podemos estar a serviço das paróquias. Mas além disso temos outros serviços que não vêm ao caso, mas educação, comunicação. Nós temos diversas outras frentes de atuação, mas estamos na paróquia, e é o caso aqui da paróquia Nossa Senhora de Fátima e as suas comunidades. De que jeito que nós queremos estar? Primeira característica, sendo amigo do povo. O frei franciscano, onde está, ele deve ter amizade com o povo, amizade. E não aquela amizade privativa, mas gostar de servir ao povo, indistintamente, desde os miúdos até os mais velhos, até os já velhinhos, e a gente gostar de estar entre o povo. São Francisco sempre vai falar, os frades vão ser identificados como aqueles que gostam de estar entre os pobres, gostam de estar nas praças, nas ruas, nas casas, visitando os doentes, gostam do serviço ao povo. Então ter carinho, ter amizade pelo povo é a característica que a gente quer estar. A segunda é isso que eu já chamei a atenção, salvaguardando
e vivendo como dádiva, como dom, o protagonismo dos leigos. O protagonismo dos leigos. O leigo catequista, o leigo formador, o leigo administrador, o leigo que repensa, que pensa, que projeta, que avalia. Então é junto com os leigos, como eu já falei anteriormente, mas é a segunda característica de pendurado naquela primeira que é fundamental. Então já falei de duas, para a gente não esquecer. Qual que é a primeira? Gostar de estar com o povo. Gostar de estar com o povo. Frades, amigos do povo. Depois, que garanta e promova o protagonismo dos leigos. Os leigos são artistas principais nesse nosso enredo. Então, o protagonismo dos leigos. Depois, uma presença que promova uma catequese e uma formação de pessoas adultas na fé, desde os miúdos, desde o cuidado com as crianças, desde com aqueles que vêm pequenos serem batizados, mas desde ali a gente criar pessoas adultas na fé, porque hoje existe muita oferta de religião, existe muita gente que bate a nossa porta, chama-nos a convertermos-nos, mas nós já somos convertidos, nós já somos escolhidos pelo amor de Deus. Então, formação de pessoas adultas que conheçam sua fé, que conheçam sua igreja, que conheçam os fundamentos do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E para garantir essa formação de pessoas adultas na fé, qual é a nossa base, o fundamento? Uma catequese bíblica, essencialmente bíblica. Então, o incentivo que vocês têm que perceber em nós é uma pregação essencialmente bíblica, é uma formação essencialmente bíblica, é um estímulo aos grupos de estudo bíblico. A catequese é essencialmente bíblica. Vai dizer de devoção? Vai dizer de piedade? Vai dizer de conceitos morais? Mas sobretudo, fundamentalmente, bíblica. Uma formação de pessoas adultas a partir de um conhecimento vigoroso da Sagrada Escritura. Se não for desse jeito, a nossa igreja se transforma numa caricatura de igreja. E tanto faz eu estar aqui na Igreja Católica ou estar nas outras manifestações religiosas. Se não for uma catequese que promova, não existe o nome, mas eu creio, a adultez, a adultice na fé. São Paulo é que nos diz: quando criança a gente come feito criança, se veste como criança, fala feito criança, mas quando nós somos adultos, então exige-se um pouco mais de nós, e a igreja tem que caminhar nessa direção também. Quando a gente serve a paróquia, é preciso então que a gente creia isso, que a gente busque uma paróquia formar os jovens, os adolescentes, os papás, as mamás, as famílias, formar pessoas adultas na fé e que conhecem a Sagrada Escritura. Conhecer a Sagrada Escritura. Círculos bíblicos, grupos de estudo bíblico, cursos bíblicos. E é preciso que a gente incentive isso com força, com vigor. Depois, outra característica, que é a quarta, tomara que vocês tenham os pobres, nos sofridos, nos abandonados. E aqui o Papa já nos ensinou além dos pobres, e esses são muitos e crescem a cada dia, aqueles que não têm onde morar, não têm onde comer, mas também aqueles pobres sem sentido na vida. Pobres sem sentido na vida são os pobres das periferias existenciais. Além dos pobres materialmente, também aqueles pobres que estão abandonados, sem sentido na vida. Tanto faz como tanto fez. Pode chover, pode fazer sol, pode amanhecer, pode anoitecer, que não muda nada na minha vida. Então, ter solidariedade com os que sofrem, solidariedade com os pobres, solidariedade com os sofridos. E depois ainda,
para a gente não ir muito longe, a quinta característica, antes disso, vamos ver se a gente recorda as 4 anteriores. Eles são mais severos do que eu, mas eles vão ficar em cada porta perguntando. Então vamos lá. Qual a primeira característica? Gostar de estar com o povo. 2. Segunda. Protagonismo dos leigos. Terceira. Formação de pessoas adultas na fé. Com base na catequese Bíblica. Adultos na fé e formação bíblica. E essa que eu falei por último. Solidariedade com os sofridos, com os chagados. E a quinta, bem franciscana, é o cuidado com a natureza. O cuidado com a natureza. Quando há 10 anos o Papa Francisco lançou a encíclica Louvado sejas meu Senhor, ele apontou para essa direção, o cuidado com a natureza. E nós franciscanos ficamos muito felizes com o Papa Francisco, porque ele colocou o dedo no lugar acertado. É aqui. O franciscano do século XXI deverá ser aquele que promove o cuidado com a natureza, o cuidado com a água, o cuidado com as plantas, com os animais, mas o cuidado com a terra em geral, o cuidado com tudo o que vive e que respira, o cuidado em proteger e também uma postura cuidadosa no usar as coisas, no usar. Eu já pedi desculpas a ela, mas eu tenho uma das minhas sobrinhas, ela fala, eu não sou mais assim. Ela fala hoje para mim, já está uma mulher mais madura, e ela fala assim, mas um dia eu estive com uma das minhas sobrinhas, estava lá de férias na casa da minha mãe, onde ela também morava, e ela assim, eu não tenho um sapato para ir na festa de formatura. Eu falei, Carolina, quantos pés você tem? Porque no seu armário tem mais de 4 pares de sapato. Estou falando aqui, eu tenho mais de 4 também. Então, às vezes a gente consome e entra numa onda de consumismo muito maior do que as nossas necessidades. E isso gera um desgaste muito grande da natureza. Então, respeitar a natureza, cuidar da natureza é importante para que a gente também saiba como nós estamos vivendo, quais têm sido as nossas escolhas. Quais têm sido as nossas escolhas. Então é importante que a gente franciscanamente lembre das plantas, e é ousadíssimo o projeto de vocês, e já é eficiente aqui na gruta, e aqui ao lado a ampliação do templo, ele é muito ligado à natureza, né? E transmite frescor, transmite tanta coisa, né? É uma ousadia. Quem falou, mas é muito mais fácil colocar essas telhas e a gente vai para lá rápido? Não, mas a gente quer mostrar que a natureza nos traz frescor, a natureza nos acolhe, mas exige de nós mais atenção, mais cuidado. Então é uma dimensão que a gente precisa de garantir. Como queremos estar nas paróquias? Nós franciscanos, primeiro de tudo, uma igreja servidora, sem distinções. Claro, aquelas distinções operativas, elas vão continuar existindo, senão vira bagunça, senão vira um caldão assim que não vai levar ninguém a lugar nenhum. As distinções operativas, quem é coordenador é coordenador, quem é secretário é secretário, quem é cronista é cronista, isso existe, mas todos formamos uma igreja servidora, todos formamos uma igreja servidora. E depois então aquelas 5 características que eu disse, vamos lembrar rapidinho? Estar com